junto com a tua galera, não é nem um terço, né? Você veio, não é nem um terço de jovem que tem ali em São Paulo. Poder se assentar? Pastor Sandro Matos, juntamente com a tua esposa Renata Matos, está ali. Para nós é uma honra recebê-lo, senhor, aqui. Esteve ontem que a gente aqui, foi forte demais o que Deus fez, e eu chorei demais vendo os jovens sendo batizados com o Espírito Santo, recebendo o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, e eu creio que não vai ser diferente aqui hoje. Quem está disposto a ouvir uma palavra de Deus, diga amém. Pastor Sandro, deixa Deus te usar. Posso orar por você? Feche os olhos, Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e rico em misericórdia. Mais uma vez nós te clamamos, usa o pastor Sandro aqui para ser boca de Deus. Ele ainda tem alguns países para passar com os missionários. Eles já estão aqui algumas semanas na Europa, pregando a palavra de Deus, trazendo algo que Deus tem feito ali na tua cidade, São Paulo, no Brasil. E eu creio que não vai ser diferente. Aquilo que eles têm carregado, o Senhor vai liberar sobre a nossa vida. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Rapidinho, Flavinho. O Davi está com o pastor, pode ficar à vontade ali, fazer o fundo. Deixa Deus te usar, não, porque ele para ali, se quiser, fica à vontade, tá bom? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Fui chamado de senhor aqui. Meu Deus. Danilão. Tô só com 40 ainda, pô. Glória a Deus. Uma boa noite. Que a paz de Jesus esteja sobre nós, amém? Eu sou de São Paulo, do Brasil. Estou aqui com a minha esposa e com mais um time de missionários. A pastora já pediu para eles levantarem. E só para explicar, nós estamos aqui, é o segundo ano que nós estamos aqui na Flames. Eu quero agradecer a toda essa casa. Isso é uma casa, a Igreja Flames é uma referência de avivamento na Itália. Nós percebemos o fluir de Deus acontecendo aqui e eu quero agradecer de coração, da outra vez que eu vim, ao pastor Wesley, a sua esposa, a pastora também, todos os pastores da casa, os líderes, muito obrigado por nos receber nesse lugar. Vou dizer uma coisa, os membros que estão aqui não sabem, mas existe homem, eu creio que sabem, mas não sabem o trabalho que eles tiveram de nos receber aqui. Todos os líderes, nós estamos com o coração muito gratos e constrangidos por todo o amor de Deus, de nos receber, de nos servir nesse lugar. Nós fomos tratados com tanto amor. Eles buscaram a gente ali no aeroporto e Deus está fazendo muitas coisas poderosas e sobrenaturais. E uma das coisas que eu quero dizer, essa é uma família consistente do Senhor. Isso é o corpo de Cristo, a vida de Deus fluindo nesse lugar. Então você que está aqui, que está vindo pela primeira vez, eu não sei, mas ou você está frequentando essa igreja, eu vou dizer uma coisa, existem muitas igrejas, mas existem igrejas que são definitivamente, elas são guiadas por Cristo que é o cabeça, e essa igreja nós percebemos isso, nós passamos por várias igrejas, nós vamos viajar vários países, mas existem algumas comunidades que realmente a presença de Deus está fluindo de forma poderosa e sobrenatural, e nesse lugar há um fluir de Deus. Então você que deseja crescer em Deus, você que deseja viver romperes maior do Senhor, esteja engajado com a sua igreja local. O caminho é nós servirmos a igreja local, honrarmos os nossos pastores, os nossos líderes, porque nesse lugar, é um trampolim de crescimento e de avanço. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu sinto que nessa noite o Espírito de Deus está fluindo aqui de forma muito intensa, sabe? Enquanto nós estávamos aqui em adoração de uma forma muito profética aqui, eu senti o Senhor fluindo de forma sobrenatural. Eu creio que tem muitas coisas que Deus vai liberar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Estou aqui com a minha esposa, como eu falei, e nós estamos com bastante saudade dos nossos filhos. A gente está recebendo várias ligações. Toda hora vem uma chamada de vídeo do Brasil. Meu filho, papai, estou com saudade. Ele fala mais que está com saudade do papai do que da mamãe. Mas glória a Deus. É brincadeira. Na verdade, está falando que está com mais saudade da mamãe do que do papai. Ontem eu falei, meu Deus. Aí eu peguei o celular e falei assim, e do papai? Você não está com saudade, não? Ele também tô. Eu falei assim, mas a sua avó está falando que você está chorando só pela mamãe e o papai. E aí eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda a não me sentir rejeitado, pai. Porque eu tenho um pai de amor que cuida de mim. E aí a gente estava ali no quarto falando com eles, mas muitas vezes a gente vai ter que deixar a nossa casa para a gente poder fazer aquilo que Deus está nos chamando. Sabe, eu creio muito naquilo que Jesus disse, que certa vez ele encontra uma pessoa e ele vai dizer o seguinte,
eu posso enterrar o meu familiar, e ele fala assim, ó, você precisa entender que deixa os mortos enterrar os mortos, e vem e me segue. Jesus não é insensível quanto às nossas questões pessoais, meus irmãos, mas o que Jesus está ensinando ali naquele momento é que definitivamente Cristo precisa ser o centro de todas as coisas na nossa vida. É como se essa caixa fosse Cristo e todos nós ficássemos em volta dele. É isso que ele está querendo dizer. Cristo precisa ser o centro de todas as nossas decisões, de toda a nossa vida. Esse é o propósito eterno do Senhor para nós. Tem sido difícil, né? Nós já passamos por alguns países. Só para compartilhar com vocês, nós chegamos em Madrid, depois nós ficamos ali em Paris, uns 4 dias servindo uma igreja, fazendo evangelismo social nas ruas. Depois a gente veio, de Paris a gente veio direto, a gente foi para Dublin. Em Dublin a gente ficou ali 3 dias servindo também as igrejas, fazendo evangelismo social na rua, se conectando com os pastores. Depois nós viemos direto para cá. Nós temos um relacionamento muito bom com todos vocês aqui, com os líderes que a gente conheceu. E daqui, amanhã a gente vai para Londres, depois de Londres a gente volta para Nice, e de Nice, enquanto eu estou falando aqui, os missionários estão repetindo o próximo destino ali para me ajudar, viu? Depois de Nice, Lyon, e depois de Lyon a gente vai para Portugal, onde a gente vai servir no Impacto Portugal, que é um movimento de evangelismo que está acontecendo no Brasil, que é o Impacto Sertão, e agora eles estão tendo um direcionamento de fazer o Impacto Portugal. Então a gente tem uma jornada muito grande ainda, e eu peço que vocês orem por nós, enquanto nós estivermos aí, vocês estão seguindo nas redes sociais, nos ajudem em oração, porque nós precisamos de muita oração para sermos renovados em nome de Jesus, amém? Mas vamos lá, pegue sua Bíblia, nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, Lucas 4, versículo 1. E depois nós vamos ler o versículo 14. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 14 do mesmo capítulo vai dizer o seguinte: então Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito, e a sua fama se espalhou por toda aquela região. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, uma noite onde nós estamos aqui reunidos no corpo de Cristo. O Senhor está fazendo tantas coisas nessa comunidade, e nós estamos aqui somente para colaborar com aquilo que o Senhor está fazendo. Nós estamos aqui para poder servir ao Senhor, e eu oro para que em nome de Jesus essa seja uma noite de muitos romperes, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que todo pensamento acelerado agora, de resolução de problemas, ou qualquer situação que seja nesse aspecto, daquilo que vai acontecer na segunda, na semana, problemas familiares, eu declaro em nome de Jesus uma invasão sobrenatural agora. E eu declaro paz e tranquilidade nos corações. Eu declaro em nome de Jesus que toda seta do diabo, demônio, que esteja rondando vida de pessoas com problemas e situações, aonde eles não veem saída, nessa noite há uma saída de Deus. Porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, mas também a porta que o Senhor fecha ninguém abre. Eu declaro em nome de Jesus uma nova perspectiva, uma nova direção, uma nova, Senhor, em nome de Jesus, uma nova orientação do Espírito dentro das Escrituras, para que cada um de nós possamos sair daqui completamente cheios do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus mentes cativas em obediência à palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós lemos um texto aqui onde Jesus, na verdade, ele saiu do batismo, e é muito interessante que Jesus, ele é o modelo a ser imitado. Jesus, ele é o Senhor da nossa salvação. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus estava imolado antes da fundação do mundo. E muitas vezes eu vejo pessoas, e eu já vi alguns comentários dizendo, então Jesus foi a segunda opção? Não, Jesus é a única opção de Deus para nós. Se nós formos ver, não havia como o homem, ele mesmo sendo criado por Deus, quando Adão é criado por Deus, a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus por meio de Jesus, porque Jesus é o unigênito que se tornou primogênito, o primeiro dentre todos. Então, em Cristo Jesus, nós temos a justificação de Deus. Nos tornamos justiça de Deus por meio de Cristo. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus perfeito, aquele que tira o pecado do mundo, ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver agora uma comunhão eterna com o Pai.
E nesse momento que nós estamos lendo esse texto, é muito interessante porque Lucas, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. E Lucas, ele não usa palavras por acaso, ou seja, há uma mudança proposital de linguagem entre o versículo 1 e o versículo 14, porque o versículo 1 vai dizer que Jesus, ele entra no deserto cheio do poder. Mas o versículo 14 vai dizer que Jesus sai do deserto no poder do Espírito. O texto, existe uma diferença, e essa diferença é o que vai fazer total diferença em como nós vamos viver a nossa vida em toda a nossa jornada aqui. Então, você vai perceber quando você lê esse texto que há uma mudança. Isso nos ensina que a plenitude do Espírito Santo, ela é uma condição interna, mas viver no poder do Espírito é a manifestação daquilo que está dentro e vem para fora. Então Jesus, ele está sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, porque de fato é que Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, a Bíblia vai dizer que o primeiro Adão, a Bíblia vai dizer que ele recebe o fôlego de vida. Mas o segundo Adão, a Bíblia vai dizer que ele tem o Espírito vivificante, ou seja, é Cristo que emana a vida dele. Então o segundo Adão é Cristo e agora ele está restabelecendo a humanidade, a conexão entre o homem e Deus, por isso ele vence todas as tentações. Isso nos ensina um princípio, que em Cristo Jesus, nós somos aptos e capacitados para vencer tentações. Por quê? Porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Agora em Cristo Jesus, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo e fomos feituras de Cristo, ou seja, a natureza de Cristo está em nós, e essa é a única verdade sobre nós precisamos andar nisso. Mas o que de fato está acontecendo com Jesus nesse texto? E aí eu quero que vocês imaginem comigo uma coisa. Você pega teu celular, e ele está 100% carregado, a bateria está cheia, a energia está completa, tudo dentro dele está pronto, presta atenção nisso. Mas quando você coloca esse celular no modo avião, e você fecha todos os aplicativos, você não faz ligação, você não envia mensagem, você não abre nada. Agora me responde uma coisa, o celular pode estar carregado, sim ou não? Mas de fato, ele está cumprindo o seu propósito? Porque ele só está carregado, tem bateria, mas ele não está cumprindo as suas funções. Agora imagine comigo, esse mesmo celular, carregado, agora ele sai do modo avião e ele começa a ser usado. Ele faz chamadas, ele envia mensagens, ele acessa a internet, ele conecta pessoas e ele resolve problemas. Os smartphones são bons, né, para resolver os nossos problemas, né? Glória a Deus, pela criatividade de Deus que veio os smartphones. Glória a Deus, né? Então, o que acontece? Olha só, a carga que estava dentro desse celular, agora ela se tornou função, ela se tornou impacto, ela se tornou movimento. Ou seja, assim também é a vida no Espírito, meus irmãos. Por quê? Tem gente na igreja, e nós muitas vezes estamos vivendo dentro desse lugar, que nós estamos cheios, mas nós não estamos fluindo no rio de Deus. A gente vem para os cultos, a gente faz parte dos pequenos grupos, a nossa vida, nós entendemos quem é o Senhor, nós entendemos a verdade das Escrituras, mas parece que Jesus está um pouco distante de nós. Sabe, parece que muitas vezes nós não conseguimos viver os propósitos de Deus, as palavras proféticas que recebemos há muitos anos. Parece que muitas vezes o problema é o profeta, ou o problema é a palavra, ou muitas vezes nós dizemos que a palavra não foi de Deus, mas muitas vezes o que está acontecendo é que nós não estamos vivendo no poder do Espírito. Nós estamos cheios do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo e a vida de Deus parece que não está fluindo em nós. Por quê? Porque o que acontece aqui, de fato, nessa ilustração, é que tem muita gente com a bateria espiritual carregada, mas vivendo em modo avião espiritualmente. A gente pode estar nesse lugar. Recentemente nós estávamos em Dublin e o Espírito Santo trouxe uma palavra que nós ministramos, o perigo dos dias invisíveis de Noé. Onde Jesus começa a falar sobre o perigo de casavam-se e davam-se em casamento. O perigo de muitas vezes nós estarmos no trabalho, trabalhando, estarmos prosperando financeiramente, mas se esquecemos da presença e do lugar de relacionamento.
Jesus fala sobre isso. Ele fala que os dias de Noé são silenciosos. Por quê? Porque todo mundo casava-se, dava-se em casamento, todo mundo estava comendo e bebendo, e não há problema em nós comermos e bebermos, meus irmãos. Não há problema em nós vivermos confortáveis a nossa vida. O problema é quando isso se torna o centro e Cristo sai do centro da nossa vida. Aí nós acabamos deixando e perdendo aquilo que é mais importante, aquilo que é eterno, aquilo que definitivamente nos traz propósito, significado e sentido. Então, esse texto que nós estamos lendo aqui e estamos falando nessa noite, quer dizer que Jesus, ele entra no deserto cheio do Espírito Santo. Presta atenção nisso, mas ele sai no poder, ele sai se movimentando. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele recebe o dunamis de Deus, o poder para operar sinais e maravilhas, o poder para ver o que Deus está vendo, o poder para sentir o que Deus está sentindo, o poder para fazer aquilo que Deus está falando para fazer na hora certa, no momento certo. Por isso ele sai nesse poder. Sabe o que está faltando muitas vezes para nós? Não está faltando comparecer na igreja, nós estamos comparecendo na igreja. Está faltando nós entendermos que nós precisamos viver uma vida no poder do Espírito. Viver uma vida no poder do Espírito é viver uma vida como Jesus. Presta atenção nisso. O texto no original que nós estamos lendo vai dizer o seguinte, que Jesus, ele entra no deserto cheio do Espírito. O que isso quer dizer? Essa palavra no original é pneumos, que quer dizer, Jesus, ele entra no deserto completo, ele recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque quando Jesus está sendo batizado nas águas, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha só, Jesus está nas águas, o Espírito Santo vem como pomba, e o Pai diz, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Nesse momento, Jesus, ele está reescrevendo a história. Por quê? Lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele vai dizer o seguinte, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem que Jesus estava falando quando ele diz façamos? Com quem que Deus estava falando? Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Ele não fala faço, mas ele fala façamos, e ele está criando a humanidade a partir do façamos. Isso quer dizer que nós não podemos viver sozinhos. Você não consegue ser vitorioso sem Deus, porque você foi criado para uma comunhão eterna. Presta atenção, quando Jesus está dizendo façamos, Deus está dizendo no Éden, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está dizendo, eu crio a humanidade, eu te crio para ter relacionamento profundo comigo. Façamos não é fácil, nós fomos criados por uma comunhão eterna com Deus. Por quê? Não há divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele diz façamos, quer dizer que nós fomos criados para mergulhar nele, para ouvir a voz dele, para andar nele. E o que Jesus está fazendo é exatamente isso, ele está nos mostrando o modelo perfeito de como nós precisamos viver. Meu Deus, eu estou sentindo que Deus está aqui nesse lugar. A presença de Deus está crescendo nesse lugar, meus irmãos. Então o texto é muito enfático, porque ele vai dizer o seguinte, que Jesus entra cheio, pleno. Sabe o que isso nos ensina? Você pode ter recebido o Espírito Santo, mas você não está na frequência de Deus. Você pode estar cheio porque o Espírito Santo veio sobre você, mas você precisa entender uma coisa, você precisa se manter na presença, porque a presença sendo diariamente carregada é viver no poder do Espírito em movimento. Eu tenho andado por muitas igrejas, eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, nós pastoreamos uma igreja, eu cheguei nessa igreja quando eu tinha 13 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha 14 anos de idade, num acampamento. Deus apareceu para mim, meus irmãos. Eu estava no acampamento assim, e tudo que eu mais queria era ser batizado com o Espírito Santo. Então eu estou nesse acampamento, de repente o Espírito Santo, ele aparece para mim. Eu ouço Deus falar comigo. Eu só tinha 14 anos. De repente eu sinto aquela presença, e eu vou para um lugar onde eu achava que aquilo era da minha mente, mas não era, era o Espírito Santo. E parecia que eu estava num lugar onde Moisés estava, e eu vi uma árvore pegando fogo, e o Senhor estava falando comigo. A partir daquele momento, a minha vida é transformada completamente, com 14 anos de idade. Sabe o que isso quer dizer? Eu aprendi muito cedo que não dá para viver sem a presença.
Nós podemos ter tudo. Eu quero dizer uma coisa, Deus pode ter trazido você aqui para a Itália, Deus pode te levar para qualquer nação, você pode prosperar financeiramente sobre um negócio, sobre uma estratégia que você vai criar, mas nunca isso vai ser suficiente, porque somente Jesus pode nos completar de forma significativa. Meu Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Durante todos esses anos, eu vi muita gente na igreja vivendo cheia do Espírito, mas não vivia no poder do Espírito. O problema é que quando nós não vivemos no poder do Espírito, é que nós começamos a negociar coisas que são inegociáveis. Presta atenção, meus irmãos. Tudo que o diabo vai querer te roubar, ele não vai aparecer para você de uma forma horripilante. Ele não faz isso. O diabo, ele vem com estratégias diárias para te roubar, porque o diabo, ele é o ladrão. Então, ele vem para te roubar de forma aonde você está vivendo tua vida. É o que Jesus está falando ali no sermão escatológico. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Por quê? Porque os dias de Noé tinham uma anestesia silenciosa espiritual. As pessoas estavam ouvindo uma mensagem, mas eles não se rendiam diante da mensagem. O problema é que muitas vezes, quando nós só estamos vivendo uma vida cheios do Espírito e não sendo movimentados pelo Espírito, nós muitas vezes estamos vivendo achando que estamos fazendo a... Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, eu trabalhei na igreja, Senhor, eu dormia na igreja. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Qual é a palavra-chave desse texto? Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Então Jesus, Ele está construindo algo aqui, Ele está nos revelando como nós precisamos viver, meus irmãos. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é um estado interior, é uma condição espiritual, é uma plenitude relacional que Deus depositou sobre nós. Então, teologicamente, isso fala de que agora nós somos a habitação de Deus, nós somos a casa de Deus, mas isso não indica que isso está em operação, porque Jesus, ele está totalmente tomado pelo Espírito, mas ele ainda não havia manifestado publicamente o reino de Deus. Ele só manifesta publicamente depois que ele sai no poder do Espírito. Isso quer dizer que nós temos que buscar todos os dias e se movimentar no Espírito. Eu lembro que uma vez eu estava muito doido isso, eu fui visitar um cliente, e aí eu saí muito cedo. Tem momentos assim, você vai sendo tão treinado em fazer as coisas no horário, que eu saí muito cedo esse dia de casa, e aí eu sei que eu estava chegando próximo do cliente assim, e ainda faltava acho que uma meia hora para mim entrar na reunião que eu tinha marcado. E aí faltando meia hora eu falei assim, eu vou passar aqui para mim tomar um café e eu vou esperar dar o horário. E aí eu parei meu carro, de repente eu estou dentro do posto, eu pedi um café e um pão de queijo, e aí quando eu fui pagar esse café e esse pão de queijo, eu ouvi o Espírito Santo dizer assim: uma mulher vai ser liberta do cigarro hoje. Eu falei: meu Deus, eu estou ouvindo coisa, pastora. Eu falei: eu estou ouvindo coisa. Quem que está falando comigo? Mas a gente sabe, o Espírito Santo, ele falou comigo de voz audível. E quando eu estou nesse caixa, eu falei assim: pode cobrar, por favor? Aí eu entreguei o cartão para poder cobrar. Na hora que eu viro as costas e eu vou andando para pegar o pão de queijo e o café, eu ouço uma mulher falando assim: me vê um cigarro, por favor? Era aquela mulher que Deus tinha marcado o encontro com ela. Quando nós começamos a viver cheios do Espírito Santo, mas também no poder do Espírito, nós começamos a fluir a partir do coração de Deus. Sabe o que eu sinto nessa noite? Que tem muitos empresários aqui, pessoas aonde você está batendo num teto, aonde você construiu, você trabalhou por muitos anos, e você está fazendo aquilo que você sempre fez, e você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas o Senhor está dizendo que há um romper, aonde você vai começar a se movimentar no poder do Espírito, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios e nas suas finanças. Nós
somos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo. Não fomos chamados para viver derrotados espiritualmente. Então o texto é muito claro, porque ele está dizendo o seguinte, olha só, o que Jesus está nos ensinando é, e viver uma vida cheia do Espírito é viver uma vida, e isso identifica quem está governando a nossa vida. Mas o texto também fala no poder do Espírito, e o significado no original de no poder no Espírito quer dizer o dunamis de Deus. Jesus está sendo provado no deserto, e ele recebe o dunamis de Deus. O dunamis de Deus é poder ativo e capacidade eficaz, força e ação em Deus, no Espírito de Deus. Ou seja, vem da mesma palavra e da raiz de dinamite. Jesus recebe a dinamite de Deus e ele começa a fluir e ele começa a fazer tudo a partir desse lugar. E desse lugar, a Bíblia vai dizer que a sua fama começa a crescer publicamente. Porque não é sobre fama, é sobre aquilo que Jesus estava carregando, é sobre aquilo que ele estava liberando. O poder de Deus que estava dentro de Jesus, o Espírito de Deus estava dentro de Jesus, ele é ativado no deserto e agora se torna uma manifestação pública, aonde ele chega, ele está destruindo as obras do diabo, os enfermos são curados, os cativos são libertos, aqueles que não tinham esperança começam a ter esperança, porque Deus nos chamou e nos ungiu para levar esperança nessa terra, meus irmãos. Enquanto eu estou falando aqui, eu vejo como se uma onda no Espírito estivesse invadindo essa igreja. Ela está vindo pelas portas e a água, o nível das águas estão subindo nesse lugar. O Senhor está aqui e Ele marcou um encontro com cada uma das pessoas que estão aqui nesse lugar. O Senhor está ativando vida, casamentos, o Senhor está ativando vida financeira, negócios. O Senhor está ativando uma nova visão para enxergar ministerialmente, profeticamente. O Senhor está ativando líderes, o Senhor está ativando crescimento, avanço. Eu vejo que como que se essas portas, essas paredes estão caindo, e está vindo cadeiras novas, está havendo um crescimento exponencial dessa comunidade. Eu vejo que não vai mais haver espaço, porque o Senhor está dizendo, o rio de Deus está fluindo aqui, e os sedentos estão chegando nesse lugar, aqueles que têm fome e sede, estão vindo para esse lugar. O Senhor está estabelecendo profeticamente nessa casa, uma casa que vai alimentar multidões. Você precisa aplaudir Jesus por isso, meus irmãos. Eu sinto muito forte, pastora, que por muitos anos vocês batalharam, vocês estão com o coração nessa obra. Eu sinto muito forte, pastora, que até mesmo coisas pessoais vocês entregaram para que o reino de Deus fluísse e frutificasse. Por muitas vezes eu vejo no meu espírito vocês entregando aquilo que não deveria até mesmo entregar, mas o amor pelo Senhor era tão grande, pela obra, pela igreja, pelas pessoas, o propósito e o significado era tão forte que vocês entregaram coisas pessoais para que o reino de Deus se expandisse. E nesse momento eu vejo o Deus que é dono do ouro e da prata, é como se Ele olhasse para vocês, casal pastoral, e Ele começasse a enviar recursos ilimitados. Sabe por quê? Porque aqui há um coração que clama por salvação pelos perdidos. Aqui é uma mentalidade de reino que está expandindo o reino do rei e está carregando a cultura de céu na terra. E isso é uma expansão para todos nós como igreja. Enquanto os pastores se posicionam, os membros vão recebendo aquilo que está sendo liberado pela liderança, pelo pastoreio, e o Senhor vai prosperando todo mundo. É um tempo de prosperidade nessa igreja, porque vocês se unirão numa só voz, num só propósito, num só significado, porque chegou o tempo de expansão, chegou um tempo de avanço, chegou um tempo de multiplicação do Senhor nesse lugar. Só quem crê levanta suas mãos e glorifica Jesus. Só quem crê glorifica Jesus. Eu não sei como pode acabar isso hoje, meus irmãos. O texto vai dizer que no poder do Espírito é o dunamis. O texto está dizendo que aqui não se trata de condição interna.
mas de uma expressão visível e pública. Ou seja, Jesus está passando pela provação do deserto. Quando nós somos provados é porque existe coisas de Deus que nós não sabemos que já está dentro de nós, e nós entendemos e começamos a andar no novo nível. As tuas provações vai te levar para o novo nível. As tuas provações vai revelar o que Deus está fazendo dentro de você. Então o que está acontecendo aqui é que Jesus começa a andar no poder, ou seja, o que estava dentro agora se torna operante, eficaz e transformador. Sabe o que acontece? Tudo que você recebeu de Deus não é só para você, é para você expandir. José, presta atenção nisso, José, ele foi levado para aquela provação, porque tudo que Deus ia fazer nele ia transformar uma nação. Na perspectiva do reino, presta atenção nisso, meus irmãos, não é o que você tem que te torna um vencedor, mas quem você tem. A Bíblia diz que José está constantemente ouvindo de Deus. José está interpretando sonhos. Sabe, muitas vezes nós estamos procurando o próximo romper, mas o romper já foi estabelecido dentro de nós. José é um menino que recebe sonhos, e é exatamente a interpretação de sonhos que leva ele a ser um grande governador do Egito. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que você precisa em Deus para poder viver o propósito já foi estabelecido dentro de você. Tudo aquilo que o Senhor precisava entregar, Ele já te entregou em Cristo. A questão é, você está entendendo o que Deus está fazendo? A pior coisa, meus irmãos, é quando nós frequentamos igreja e vivemos sem propósito. A pior coisa é quando nós estamos na comunidade, é importante estarmos na comunidade, fazemos parte, sou pastor de uma comunidade local, mas o Senhor quer nos ativar para que a gente seja uma igreja viva. Nós não podemos mais ser uma igreja que está preocupado, que está se perdendo muitas vezes em fofocas dentro da igreja, falando mal um irmão do outro irmão. Eu quero dizer uma coisa, isso daí é só perca de tempo. O Senhor quer te ativar para que você possa ser a expansão do reino de Deus, para que você possa ser uma eclesia, aqueles que são chamados para fora. Você recebe de Deus nesse lugar, você entra no seu trabalho no poder, você manifesta o reino através de uma negociação em excelência, através de relacionamentos, através daquilo que Deus te entregou como dom e talento para que você possa expandir o reino de Deus. Qual foi a última vez que você trouxe uma palavra de conhecimento para as pessoas do teu trabalho? Qual foi a última vez que você orou por alguém que está no seu trabalho e Deus te levou para aquele trabalho justamente porque Ele quer transformar pessoas lá naquele lugar? A pergunta de Deus é: qual foi a última vez que você pregou o evangelho onde você está, meu irmão? Porque se nós não estamos vivendo isso, o que nós estamos vivendo? Parábola dos talentos fala de um servo que não fez o mínimo e foi chamado de servo incompetente, infiel, porque há uma responsabilidade, há poder dentro de você, há fogo de Deus queimando dentro de você, e Jesus está nos ensinando isso. O poder do Espírito, agora que Jesus sai no poder do Espírito, é a plenitude que passou pelo processo e agora está fluindo em Jesus, está manifesto em Jesus. Ou seja, o Espírito não nos enche apenas para nos sustentar na igreja, Ele nos enche para nos enviar para o dia a dia na nossa vida. Recentemente eu estava lendo um livro do Randy Clark, a gente estava no VOA, uns tempos atrás, e ele vai dizer o seguinte, que os maiores milagres que ele viu foi nos ambientes onde não era igreja. Porque Deus quer se revelar através de você no teu trabalho. Deus quer que você manifeste o poder dele através de você, porque o próprio Deus está habitando dentro de você. Sabe, nós vivemos muitas vezes como se o Espírito Santo não habitasse em nós. E o exemplo de Jesus é esse, nós precisamos fluir nisso. E por que é importante a gente falar disso hoje, nesse culto? Porque existe muita gente na igreja que vivem plenos interiormente, até satisfeitos, mas estagnados exteriormente. Estão cheios de informação sobre Deus, mas não caminham em autoridade, constância e impacto no seu dia a dia. Olha, eu sou pastor de igreja há um tempo já. E uma das coisas que eu mais vi na igreja, vou dizer para vocês vão dar até risada. Não acontece isso daqui em Milão, tá? É que tinha uma época na igreja
que a gente estava lá, de repente apareceu alguém endemoniado. Presta atenção nisso, meus irmãos. E aí, a equipe de libertação ia orar para que o demônio saísse. Quando tinha alguns irmãos próximos, liderança, meus irmãos. E aí, de repente, já falava assim, ó, sai daqui, que senão eu vou matar sua família. Meu Deus. Tinha vezes que os irmãos falavam assim, pastor, vai matar minha família. Falou que vai destruir minha casa. E no decorrer de todos esses anos, eu pude perceber uma coisa. Muitas vezes, Deus te dá uma palavra de conhecimento para você transformar a vida do teu amigo. Mas muitas vezes nós ouvimos mais a mentira e o engano do diabo do que aquilo que Deus está falando. Porque muitas vezes Deus te dá uma direção e você fica assim, nossa, será que é de Deus? Eu preciso saber se isso é de Deus mesmo, vou pedir confirmação. Por que a gente está acreditando nas mentiras do diabo e não estamos acreditando naquilo que o Senhor está nos dizendo, que pode transformar o mundo? Por quê? Porque Ele está nos dizendo e Ele tem poder de transformar o mundo através de nós, para que o nome dEle seja glorificado. Então Jesus, ele está nesse lugar, e aqui eu quero falar de alguns pontos importantes, repete comigo, o deserto transforma plenitude em autoridade. Presta atenção nisso, o deserto não foi para esvaziar Jesus, meus irmãos, mas para confirmar a plenitude e manifestar o poder explosivo do Espírito Santo através dele. Lucas, ele não diz que Jesus, ele perdeu o Espírito Santo quando ele entrou no deserto, ele não está dizendo isso, ele diz que Jesus saiu com o Espírito Santo e com água a mais, ele saiu fluindo no Espírito, ele saiu governando no Espírito, ele saiu em sinais e maravilhas, ou seja, o deserto não rouba crente que é cheio do Espírito Santo, o deserto revela quem está governando a sua vida. Todas as suas provações, entende isso, você não vive mais para esse mundo, você não vive mais para coisas passageiras, todas as provações que nós passamos, têm como objetivo revelar Cristo em nós, tem como objetivo revelar o poder de Deus na nossa vida, provações virão contra nós, desertos aparecerão na jornada, mas esses desertos vão revelar o nosso Deus, mas esses desertos não é para nós ficarmos murmurando. Eu vejo muitas vezes o meu filho, de 8 anos, ele fica assim, ó. Eu já peguei essas conversas, eu fiquei muito triste com isso. Ele fala assim, ó, o papai do meu amigo é melhor do que o meu papai. A casa do meu amigo é melhor do que a casa do meu papai, do que a minha casa. Sabe o que é isso? Imaturidade. Posso dizer uma coisa? Muitas vezes a gente fica se comparando com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é imaturidade. Deus não abençoa atores, Deus abençoa pessoas. Eu quero dizer uma coisa, a tua história foi feita por Deus e você precisa focar no relacionamento da tua história. Por quê? Porque a sua história foi feita por Deus, para que Ele seja glorificado na tua história, não na história do teu irmão. Não na história da outra igreja. Quando a gente começa a comparar a nossa igreja com outra igreja, a nossa vida com a vida do nosso irmão, a nossa vida com a vida daquele que está na rede social, nesse lugar, nós não estamos sendo firmes e constantes no deserto que Deus está nos levando. Nós simplesmente estamos sendo enganados pelo diabo e pelas mentiras dele. Momentos difíceis não é para te destruir, momentos difíceis é para que você entenda que Ele está governando em você e através de você. Momentos difíceis não vêm para nos abater, mas para estabelecer a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. Não faz sentido esse texto, sabe por quê? Como pode o pai ama tanto o filho e deixa o espírito do próprio pai levar ele para o deserto? Quem entende isso? Né, pastora? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Por quê? Porque tudo que Deus te entrega, Ele vai muitas das vezes provar você, não para que você, provação e tentação existe uma diferença. A provação vem para revelar aquilo que Deus já colocou dentro de nós. E se nós estamos vivendo uma vida cristã dentro da igreja e nós murmuramos no dia da provação, pode ter certeza que nós não vamos estar crescendo no Senhor. Por quê? Porque no dia da provação nós precisamos confiar. Porque no dia da provação é o que vai revelar se a nossa fé é ativa ou não. Então Jesus, ele está nesse lugar. Jesus, Lucas vai dizer que ele entra, ele não perde o Espírito Santo, mas ele sai no poder, ele sai fluindo, ou seja, a plenitude de Deus sem poder
gera estagnação. A gente pode passar tempo aqui na igreja, a gente pode passar a vida inteira aqui na igreja, porque eu já vi pessoas que passou a vida inteira na igreja, sentado no banco, e Deus abençoou essa pessoa. Mas não viveu um romper sobrenatural do Senhor. O que isso quer dizer? Deus está te chamando para coisas maiores. Você foi separado para poder ser a expansão do reino de Deus no teu trabalho. Deus está falando com você diariamente, há uma voz que está dentro de você, que você precisa ouvir, que é o Espírito Santo, para que você possa ser a manifestação no teu trabalho, no teu dia a dia. A solução de problemas, de amigos que Deus te conectou, está dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você, e muitas vezes a gente não tem a consciência disso. A gente está vivendo cheio do Espírito, mas a gente não está fluindo na plenitude do Espírito. E isso está travando a nossa vida, porque uma hora passa a ser chato vir para a igreja. Quando nós não vivemos na plenitude do Espírito, quando nós não vivemos no poder do Espírito, quando nós não ouvimos o que Deus está falando, quando nós não andamos na direção que Deus está nos dando, uma hora nós estagnamos, e o Senhor está trazendo nessa noite um despertar sobre nós, para que a gente possa andar na velocidade dEle, para que a gente possa andar no comando dEle, na vontade dEle, porque andar na vontade dEle é mais significativo do que tudo. Então Jesus ele sai no poder do Espírito e ele começa a fazer sinais e maravilhas. Então Jesus ele está vivendo uma vida dinâmica, ele está sendo governado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque plenitude sem poder gera estagnação, poder sem plenitude gera ativismo. E nós não podemos cair nesse lugar. Segundo ponto, fala comigo, repete comigo, o poder do Espírito Santo é a herança de Cristo compartilhada conosco. Lucas 4, 18 e 19, eu quero pedir que projete esse texto para a gente ler. Lucas 4, 18 e 19 vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus está fazendo uma declaração, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus está dizendo isso, meus irmãos, Ele está dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre Ele para ter uma manifestação visível. E aí ele vai dizer, ungiu-me, separou-me com propósito. Jesus está declarando Isaías 61 como cumprimento messiânico, mas também como modelo de reino a ser vivido agora. Nós precisamos olhar para Jesus e sermos como Jesus. É isso que ele está nos ensinando, porque Jesus é o modelo perfeito, ou seja, em Cristo agora, para todos nós temos a unção não apenas recebida, ou seja, a unção do Senhor está fluindo em nós, a missão de Cristo é compartilhada conosco, o Espírito que estava sobre Jesus, agora ele habita dentro de nós. E a herança de Cristo é uma vida vivida no poder do Espírito Santo. Isso nos dá propósito e dinâmica. Quando a gente vive no poder do Espírito, a gente toma um monte de decisão que não faz sentido. É verdade. Sabe por que a gente não está crescendo em Deus? Porque a gente quer muita segurança muitas vezes, mas nele é o lugar mais seguro da terra. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente gosta de fazer muito o que está dando certo no momento, mas Deus não nos chamou para fazer aquilo que está dando certo, mas aquilo que é certo. Aquilo que é a sua verdade da sua palavra. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos muito focados em vencer no mundo. Jesus não nos chamou para vencer no mundo, mas para vencer o mundo. Jesus nos chamou para governar. Quando nós governamos debaixo do governo de Cristo, pessoas ao nosso redor são transformadas. As suas finanças não é para você, é para você abençoar pessoas, é para você cuidar de pessoas. Aquele que dá alívio vai receber alívio. É isso que a Bíblia diz. Quando nós estamos focados em somente receber de Deus, nós estamos numa posição inferior que Ele determinou, porque Jesus vai dizer que é melhor dar do que receber. Então, a resposta de muitas vezes você não está prosperando financeiramente é porque você escolheu ficar num lugar de receber, não num lugar de dar.
Porque tem muita gente que está sendo governada por Mamon. Em que aspecto? Mamon governa a vida de pessoas sobre duas perspectivas. Aqueles que têm muito dinheiro e que acham que o recurso é a sua segurança, mas aqueles que não têm dinheiro e que não dizimam e não oferta e não saem desse lugar enganoso do diabo, infrutífero. E aí sabe o que acontece? Esses são governados por dinheiro, por Mamon, porque ele sempre está precisando de dinheiro. E o Senhor está nos destravando nessa noite. Há um romper espiritual vindo sobre nós. Ou seja, terceiro e último ponto, repete comigo, o Espírito Santo é o agente de sustentabilidade. Abram em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis 1, versículo 2. E diz assim o texto: o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face do abismo. Aleluia. Algumas versões vai dizer que ele se movia, que quer dizer que ele se comovia. O Espírito Santo, ele sabe tudo o que você está vivendo e passando. E viver nesse lugar dinâmico agora, onde nós somos guiados pelo Espírito, onde nós somos e andamos no poder do Espírito, meus irmãos, quer dizer que o Espírito de Deus, o sopro de Deus está dentro de nós. Sabe por que muitas coisas nós estamos, muitas vezes em muitas situações difíceis? Porque nós entramos por nós não ouvimos o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus nos deu o Espírito da verdade para nos guiar por toda a verdade, todos os dias. Não sei quem já teve essa experiência, onde você chega num lugar, de repente aparece um alerta, um sinal vermelho. Aqui tem alguma coisa de errado que eu não sei, mas eu sei que aqui tem. Se tiver essa experiência, você começa a conversar, de repente você percebe que tem alguma coisa que não está certo. Exatamente. Alguma coisa de errado não está certo. Isso é o Espírito Santo. Ele aponta o alerta vermelho. E aí você fala assim, não, alguma coisa aqui não está certo. Você vai fechar um contrato. Eu tenho empresa no Brasil, nós atendemos no Brasil uma rede de igrejas que chama Zion Church. Não sei se vocês conhecem. A gente atende desde quando eles começaram. A gente tem empresa de climatização de ar-condicionado. E já teve vezes de eu sentar com clientes, de eu falar assim, cara, eu sentar com o cliente e eu senti que aquele negócio não era de Deus para mim, cara. Eu senti, e aí de repente eu comecei a desconversar e eu falei assim, olha, eu não vou querer esse contrato. E aí o cliente falou assim, mas por que você não vai querer? Porque não dá. Eu não consigo te atender. Aí você tem que dar um jeito, né? Quem é empresário sabe o que eu estou falando, que você está com tudo fechado. No dia que você vai tomar a decisão, o Espírito Santo aparece lá e dá um alerta vermelho. Um negócio que parecia ser tão bom, parecia que ia render tanto recurso, mas não é de Deus para você, sabe? E depois de algum tempo, você começa a perceber a jornada dessas empresas que queriam fechar com o teu negócio e você fala assim, meu Deus, se eu não tivesse tomado aquela decisão, eu estava enrolado. A gente muitas vezes está sendo enrolado pelo diabo por mentiras e enganos, porque nós não ouvimos o Espírito Santo, porque não dá para ouvir o Espírito Santo só no dia do contrato, só no dia do negócio, nós precisamos andar com Ele. Jesus estava andando no poder do Espírito, Jesus estava vencendo tentações, Jesus tinha uma comunhão eterna com o Espírito Santo, não há separação entre o Pai, o Filho e o Espírito. O que o Senhor está dizendo para nós essa noite, nós precisamos voltar para o lugar de origem, o lugar de uma comunhão eterna. O Senhor quer te levar para lugares maiores. Há muitos romperes para a tua empresa, para o teu casamento, para a tua família, mas enquanto você não voltar para esse lugar, você não vai viver aquilo que o Senhor tem para você, porque só Ele pode te levar nesse lugar. A Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só qual é o direcionamento de Deus para os nossos dias, para os dias onde as pessoas estão mais ansiosas, os dias onde as pessoas estão tendo burnout. Olha qual que é a recomendação do Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes carreguem diante de Deus os teus anseios, com o quê? Orações, súplicas e ações de graça.
Sabe o que isso quer dizer? Quando nós estamos em momentos difíceis, nós procuramos tanta gente, tanta recomendação, e agora, pelo menos lá na minha igreja, as pessoas estão consultando o chat GPT para tomar decisões. Então, eu já peguei muita gente fazendo isso. Oi? Olha só, em vez de você consultar a Bíblia, você está consultando o chat. E o chat molda você às suas vontades, ele se molda aquilo que você é. Então ele vai te dar a resposta justamente que o teu coração quer, mas o teu coração é enganoso. Então nós precisamos ouvir o Espírito Santo e não ouvir mentiras e enganos do diabo disfarçado de chat GPT. Eu uso o chat GPT para produtividade, mas consultar o chat GPT por um sentimento que você está tendo, pelo amor de Deus, meus irmãos, isso não é de Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui é que agora nós precisamos sobre nós nessa noite. Então, o Espírito Santo aqui nesse texto, ele está constantemente te mantendo na presença. Quando o texto diz que nós lemos que o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face do abismo, quer dizer que há uma ordem como Deus faz as coisas. O Pai dá a ordem, o Filho executa e o Espírito mantém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe o que isso quer dizer? Quando o Pai dá uma ordem, o Filho executa, e o Espírito Santo mantém. Sabe por que nós não conseguimos nos manter na presença? Porque não temos comunhão com o Espírito Santo, porque a nossa comunhão é com muita gente, menos com o Espírito Santo. E aí está a nossa queda muitas vezes, meus irmãos. Nessa noite, eu sinto e eu vejo no meu espírito como que pessoas que você está tão insatisfeito no lugar onde você está, você já conquistou muitas coisas, Deus te abençoou, mas o Senhor está dizendo há muito mais para você. Porque Ele é infinitamente mais, Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Para que a gente possa entender o comando do Senhor, meus irmãos, nós precisamos nos voltar para esse lugar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, carreguem os teus anseios com orações, súplicas e ações de graça. Orações porque eu apresento diante dEle. Súplicas porque eu clamo a Ele, porque só Ele pode me ajudar, só Ele pode resolver. E ações de graça, porque isso é profético. Eu agradeço o Senhor, porque Ele já me ouviu, e Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos.